Engraçado. As crianças realmente... Pode ser um bocadinho mais baixo. As crianças realmente são uma bênção. Aleluia, com essa peça aí. Meu querido Isaac aí também. Aleluia, isso é Natal, né? A alegria da criança. Amados, eu há pouco via o nosso amado irmão a falar, Ruslan, a falar sobre aquilo que ele falou. E digo assim, meu Deus, temos os dois a mesma mensagem quase. Foi uma coisa tremenda. Amém, glória a Deus. E ajudou muito, porque assim já pôs alicerce. Eu posso ser um pouco mais sucinto, que os irmãos vão entender. Paizinho, nós estamos gratos ao Deus por estarmos aqui para celebrarmos o Natal. Para celebrarmos a Tua vinda para a nossa salvação, Pai. Salvação de toda a humanidade. Em obediência, Pai. Tu deste o Teu Filho, em amor deste Teu Filho, em obediência o Teu Filho veio, deixou toda a sua glória, veio, nasceu como homem, para nos trazer a salvação. E por isso nós estamos gratos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque Tu queres que todos os homens se salvem, e que ninguém fique para trás, nenhum homem pereça. Mas, no entanto, Tu não obrigas ninguém, Tu dás a escolher. E Tu enviaste a Tua igreja, os Teus, para ir por todo o mundo, pregar a palavra, o Evangelho, por essa mesma razão. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Em nome do Senhor. Amém, amados. Então, a melhor prenda de Natal que nós temos é a nossa salvação, certo? Aleluia. É a nossa melhor prenda de Natal. E eu quero fazer brevemente, assim, 7 breves observações em que como nós devemos cuidar, guardar bem essa prenda. Sabe quando a gente recebe uma prenda linda, porque nós gostamos muito, a gente cuida bem dela, não é? Então a salvação devemos cuidar muito mais. Amém? Porque não há melhor prenda do que a salvação, vida eterna com Deus, estar sempre para sempre com o Senhor. Nós hoje não entendemos isso muito bem, mas um dia nós vamos entender isso claramente. E vamos estar infinitamente, eternamente gratos ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Amém, queridos? Então, por isso mesmo eu quero trazer, como vou dizer, um aviso, uma exortação para a igreja, para que ela esteja sempre preparada para a vinda do Senhor Jesus. Ele já veio uma vez como homem, mas Ele vai vir outra vez como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vai vir os seus, o Salvador, amém, da sua igreja. E por isso nós devemos partilhar o Evangelho, porque o Evangelho traz-nos a melhor prenda, que é a salvação. O Evangelho leva-nos a melhor prenda, que é a salvação. E devemos partilhar o Evangelho com as pessoas, mas com sabedoria e sabendo escolher bem o tempo certo. Às vezes as pessoas estão com pressa e não têm tempo para ouvir, estão preocupadas, Não, nós temos que saber. O Espírito Santo nos mostra, amém? Quando nós devemos falar, e pouco mais bom, amém? Com sabedoria, falar a palavra de Deus. Aleluia. Deixando ofensas para o lado, deixando, diferenças para o lado, mantendo-nos sempre vigilantes, olhando para Jesus. Aquilo que nosso irmão disse, nós não precisamos estar a viver uma vida com medo, mas temos que estar vigiando, alertas para a vinda do Senhor. Amém? E sabe uma coisa, isso dá para um estudo bíblico quase, a respeito da vinda do Senhor Jesus, quando Ele diz em breve, a Bíblia diz, em breve Ele voltará. Esse em breve é muito forte. Este em breve tem muito que se lhe diga. É em breve, mas é profundo, não é? Porque o que aqui está a acontecer é que Deus, quando eu disse em breve, Ele está a fazer é um termo relativo. A sua natureza é externa, amém? Onde do Todo-Poderoso, Ele habita, Ele existe fora de tempo e de espaço. Sabe, quando você olha para o universo, você vê as estrelas, isso é espaço, é tempo. Mas Deus habita fora
do tempo e do espaço. No entanto, ela age dentro do tempo e do espaço, por amor a si e a mim. Uau! Que Deus é esse? Tremendo que é esse Deus. Amém? Então, ela opera simultaneamente, lá fora do tempo e do espaço, dentro do tempo e do espaço, especialmente por causa do grande amor que Ele tem por toda a sua criação, mas especialmente o homem. Amém? Ele ama-nos. O Senhor nos ama, queridos. E por isso, deste modo, entendendo quem disse que em breve virei, nós entendermos bem esse termo, em breve, pode significar agora mesmo, nesse instante, ou daqui a 100 a 1000 anos. Porque quem falou está fora do tempo e do espaço. E só para nos dar uma ideia da eternidade do Senhor, o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, escreveu que para Deus, 1000 anos para Deus são como um dia para nós, não é? Só para nós termos uma ideia desse Deus. É tremendo esse Deus maravilhoso que Ele é. E assim, amados, há aqui 7 observações desse Deus imenso. Mas antes eu queria falar de Isaías 40, versículo 22. 40, 22, que diz assim: bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Isaías 40, 22. Olha aí. Eu não sei qual é essa tradução também, King James. Ele é o que está assentado em seu trono acima da cúpula, ou seja, outras Bíblias dizem acima do círculo, outras Bíblias dizem acima do globo, amém? Da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele olha assim, vê tudo, são como gafanhotos. Ele é o que estende os céus. O universo está crescendo, não está? Ele é o que estende os céus como cortina, uau, e os desenrola como tenda para nela morar. Esse é o nosso Deus. Aliás, Isaías escreveu isso cerca de 740 anos antes de Cristo, pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso. E só 1512, aliás, foi uma expedição que o Fernando de Magalhães fez em 1512. Ele ofereceu-se ao rei Dom Manuel aqui em Portugal, que ele não aceitou. Para ele a terra era plana. Ele não aceitou essa navegação, essa circunnavegação, para provar que a terra é redonda. Então, Fernão de Magalhães foi oferecer os seus serviços ao rei de Espanha. E esse aceitou a expedição. Então, 1512 até 1522, por aí, fizeram essa viagem. Fernão de Magalhães morreu nessa viagem, mas os barcos saíram para um lado e vieram para o outro, provando que a terra é redonda. Ah, a terra é redonda! Em 1500 e pouco. Mas 2000 e tal anos antes, já Isaías dizia que a terra é redonda. Uau! Esse Deus é tremendo, amados. Só mostra que Ele sabe muito melhor das coisas que nós. Amém? Então, é assim. E quando Ele nos dá a salvação não é uma coisa assim comum, fácil, a gente fala todos os dias da salvação. Nós até tornamos a coisa assim mais... O significado da salvação, assim uma coisa leve. Muita gente só sabe, mas quase que não tem gratidão pela salvação. Aquilo que Jesus fez, e logo viram das costas, e logo fazem outras coisas. Não dão valor a essa salvação. Nós temos que dar valor à salvação que nós temos através do Senhor Jesus. Amém? Então, por isso mesmo eu quero deixar 7 observações, principalmente de Mateus 24, para explicarmos que a vinda do Senhor será muito impactante, de formas diferentes em nossas vidas. Então, Ele nasceu, amados, na sua humanidade. Ele veio em obediência para nos salvar, amém? Sabem da história, não vou repetir, os irmãos sabem. Ele veio no tempo de Deus e nasceu de mulher, nasceu homem. Ele veio como homem, a sua humanidade nasceu, na sua divindade ele é Deus, amém? Mas na sua humanidade ele nasceu como homem na terra e assim marcou a quadra festiva, que nós hoje conhecemos como Natal.
E enquanto homem na terra, ele fez coisas, operou tremendamente, fez coisas, e uma delas que nenhum outro homem tinha o poder para o fazer, que é morrer e ressuscitar para a salvação da humanidade. Por isso ele teve que vir, porque ele era o único, não é? E assim como ele morreu e ressuscitou para nos salvar, ele ascendeu aos céus. Um dia ele virá, em breve, ele virá para nos buscar, amém? Para buscar a sua igreja, aleluia, para que Deus vai julgar esse mundo, mas antes de julgar esse mundo, ele vai tirar os seus do mundo, para depois julgar o mundo, não é? Porque os seus, se você toma a Santa Ceia e você julga-se a si próprio, a Bíblia diz que se você se julgar a si próprio, você não será julgado. Amém? E então o Senhor vem buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, para si, para mim, nós que somos crentes, somos discípulos do Senhor, amamos o Senhor, servimos o Senhor e somos salvos, a nossa salvação nele é de espírito, de alma e de corpo. Amém? Um dia nós estaremos com ele eternamente. Aleluia! É a melhor prenda de Natal que nós podemos jamais receber de alguém, não é? É a salvação eterna. A outra parte, pronto, essa é a prenda, mas depois vem ainda o papel lindo e o laço bonitinho, né? Para apresentar bem a prenda, que é o arrebatamento. Ele vem nos buscar, não é? E ele vai nos levar para sempre consigo. Por isso, amados, saibam que Jesus em breve virá. Você deve viver como se ele viesse já, mas também como se ele viesse só daqui a 100 anos. Ou seja, viva todos os dias, expectativo, esperando na vinda do Senhor. Amém? Contando com a vinda do Senhor. E aqui, o primeiro ponto é, viva vigiando, mas não alarmado, com medo das notícias, cá de baixo. E Jesus explicou isso mesmo em Mateus 24. E eu quero ser breve hoje. Mateus 24, versículos 3 a 9. O Senhor Jesus diz o seguinte. Ok? Diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, diz-nos, quando ocorrerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Duas perguntas. O sinal da tua vinda, uma. E do final dos tempos, outra. E Jesus responde a essas perguntas. Ele diz, então Jesus revelou, cuidado que ninguém vos seduza. Eu vejo tanta sedução no Facebook, WhatsApps, vejo tanta sedução, santa sedução. Meu Deus. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, todavia não vos desespereis. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação. Já aconteceu, está a acontecer e vai acontecer, não é? E reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, etc. Contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. O irmão usou a expressão de uma explosão, não é? As primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Não sei porque o nome de Jesus, a pessoa mexe com as pessoas. Mexe com as pessoas. Nós sabemos que há, e não vou mencionar aqui, ser específico, mas há vários governos, há várias situações nesse mundo que não querem tirar a palavra Natal fora desta época festiva. Não querem que seja Natal, seja quadra festiva, ou seja o que for, mas não Natal. Querem tirar fora. Não é? Muitos políticos querem tirar de fora, não só aqui, como em outras nações, Estados Unidos, tudo, não é? Já não querem dizer Feliz Natal, Merry Christmas, não é? So, Happy Festive Season, simplesmente uma festiva,
quadra festiva feliz. Talvez estão a tirar Cristo. Querem acabar com a igreja de Cristo. Não é? Porque nós somos seus seguidores, como ele disse. A Bíblia é clara quando diz que haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, etc. Porém, não vamos ficar alarmados com isso. Não é? Os média, as televisões, jornais, etc., rádios, prendem as pessoas perante essas notícias e todos dizem a mesma coisa, mesmo rengue-rengue, parece que querem lavar os cérebros das pessoas, só ficam naquilo, não é? E entram em pânico. Mas nós temos um Salvador que é por nós e ele diz, não vos desespereis. Não vos desespereis. Então, número 1, vivam vigiando, mas não desesperados, não alarmados, não é? Número 2, o inimigo usa o engano para enganar muitos. E esse engano é sábio. É um engano até inteligente, que muitos são enganados, nem sabem que foram enganados. Ele não aparece aqui, eu sou o diabo, nada disso. É mansinho. Às vezes até como sendo da igreja, como sendo da Bíblia. Tal, as pessoas vão... e vão por aí fora e são enganados, como diz Jesus. Mateus 24, versículos 10 a 13, diz assim, Jesus a falar, ele diz, nessa época, olha os nossos dias, nessa época, muitos ficarão escandalizados, por causa de Jesus. Olha, aqueles vão à igreja, olha, aqueles vão, olha os aleluias, olha, né? Ficam escandalizados. Trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Eu te amo, com o melhor descaramento. Eu vos amo, mas aqui dentro sabemos não há nem um pingo de amor para quem ele diz que estão a amar. E trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. É Jesus quem está a falar. Versículo 11 diz, então, não poucos, mas numerosos. Não é que diz a Bíblia? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Está aí cheio aí. Está cheio disso aí. Então na internet, meu Deus. Por isso é que eu não tenho Facebook. Agora, até mesmo recentemente deixei de usar muito o WhatsApp, essas coisas, porque eu só vejo muita coisa aí que eu não quero ser parte disso. Eu não quero ser parte disso. Mas isso é a minha escolha, a minha decisão. Então, enganarão a muitos, e eu não quero receber assim uma coisa, um engano, que aos meus olhos pode parecer verdadeiro e eu passo por os outros. E vou enganar os outros, não querendo enganar, mas também estou a ser usado para enganar. Estão a ver? Eu quero ter atenção, quando vejo que é uma coisa mesmo, amém, eu envio. Não é? Se eu acho, Deus diz, envia, eu envio. Então, e por causa da multiplicação da maldade, versículo 12, Jesus já fala, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Olha só o versículo 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Então, amados, é assim, o inimigo usa engano, para enganar. Não caia nos enganos do inimigo. Guarde-se em nome de Jesus. Os crentes devem manter um relacionamento vivo, verdadeiro, sincero, íntimo com Deus, diariamente, com o Senhor. Para quê? Para que eles possam, qual é a palavra? Discernir corretamente ou acertadamente, possam discernir o que é correto e o que é errado. Amém? O que está certo aos olhos de Deus e o que está errado aos olhos de Deus. E se é para Deus está certo, para mim está certo. Se para Deus está errado, para mim está errado. Não é? Por isso o profeta, mais uma vez, o profeta Isaías, que homem tremendo esse Isaías. Isaías, capítulo 5, versículos 20 a 24. Isaías, pelo Espírito Santo, ele escreveu, foi impulsionado pelo Espírito Santo para dizer isso. Ele diz, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz
e das luzes trevas, do amargo doce e do doce fel, ou do doce amargo. É isso que está acontecendo hoje em dia? Muitos fazem isso. Não, essa coisa de crentes, não sei o quê. Então chamar a luz o quê? Trevas. Está a ver? Eles fazem isso, trocam os valores. Mas Deus diz, ai deles. Versículo 21 diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Eu tenho razão, eu é que sei. Não é? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes para eles, inteligentes na sua própria opinião. Eu tenho razão, então eu sei o que é que estou a dizer, então é assim mesmo. Ai, diz o Senhor. Versículo 22. Ai dos que são valentes para beber muito vinho, não vinho, muito vinho, e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem, olha aí, está a acontecer isto também, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz, a raiz dessa gente, se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahweh, chamando ao mal bem e ao bem mal, etc. Não é? O Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Perante esse facto, o facto de que Jesus diz que em breve voltará, o plano do inimigo para si, na sua vida, para mim, na minha vida, etc., é que nós sejamos totalmente enganados a fim de nos afastarmos do Senhor, deixarmos de andar com o Senhor. E por isso nós devemos manter os nossos olhos, como diz a palavra em Hebreus, devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus. O Jesus da Bíblia, não outro, mas o Jesus da Bíblia, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Porque nós não devemos pôr os nossos olhos num outro Jesus. Há muitos que põem os olhos em outro Jesus. Fazem o que querem, está tudo certo. Está tudo bem, não está errado, não é pecado. Deus é Deus, eu amo Deus, Deus ama a mim, está tudo bem. E fazem o que querem. Não há santidade, não há temor a Deus. Não é? Esse é um Jesus que perdoa tudo, que compreende tudo. Não é? Inclusive o mal que as pessoas fazem, está bem, está tudo certo. Então, temos que manter todos os nossos dias focados no Senhor, no Jesus da Bíblia, e não correr assim avidamente para um lado e para o outro, à procura de profetas, à procura de profecias, de ensinos que nos soam bem ao nosso ouvido, porque nós temos comichão nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo, e queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Não, nós temos que ouvir aquilo que nós precisamos de ouvir e que Deus quer para nos dar. Amém? E aleluia. Coisas que não têm nada a ver com o verdadeiro Jesus. Parece até, se nós não tivermos atenção, nós até podemos engolir esse sapo como sendo verdadeiro. O verdadeiro Jesus. Mas não é. Temos de discernir. São tempos em que Jesus nos avisa que havia muitos falsos profetas por aí. Não é? Internets e não. Cuidado. Amém? Ok. Não se esqueçam, repito, o aviso que o Senhor nos dá em Mateus 24:11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Que nós aqui da Água Viva não sejamos deles, dos enganados, em nome de Jesus. Aleluia. Não é por ter muita gente que a igreja é melhor. Amém? Não é porque há muita gente que diz sim, 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 que a igreja é melhor. Tanto quanto eu sei, as igrejas pequeninas que pregam o Evangelho, que mexem com as pessoas, que as pessoas não gostam de ouvir, muitas delas são aquelas que estão no caminho certo. Amém? Então, mantenham os vossos olhos e a vossa atenção focados nesse Jesus, porque em breve Ele voltará. Aleluia! E vamos ficar assim até Ele voltar. Amém? Número 3. Vivam prontos e preparados para irem com Jesus.
prontos e preparados. Quando os hebreus, na noite anterior de saírem do Egito, a ordem que Deus deu foi que eles marcassem lá o sangue na porta, como vocês sabem, e tudo mais, e comessem o cordeiro, sem partir os ossos, em pé, mochila nas costas, pronto para a viagem. Então nós temos que viver assim, com o cordeiro de Deus dentro de nós, prontos para sermos arrebatados para o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor vem. E se nós temos planos ou desejos, ou o nosso coração nos fala que nós devemos partilhar o Evangelho com aquela pessoa, ou com aquele familiar, ou com aquele amigo, e Deus fala no nosso coração. Irmãos, há uma coisa que o inimigo faz nas pessoas, na carnalidade das pessoas, que se chama preguicita aguda. Ouviu falar preguicita aguda? Eu amanhã eu falo. Vá hoje. Fala hoje. Amém? Não guarda para amanhã. Eu amanhã. Procrastinação. Não. Se Deus falou hoje, é hoje. Hoje é o dia da salvação, não amanhã. E aleluia. O fazer mais tarde. Depois eu falo. Não. Depois a gente esquece. Não é? E amanhã também não posso. Mais tarde. Depois da manhã, passado uma semana, um mês, um ano, mais tarde. E nunca fazemos. Número 4. O ponto alto da vinda do Senhor Jesus, o sinal que a sua vinda está iminente, é o cumprimento da grande comissão. Sabe, conhece a grande comissão? Mateus 28, não é? 28, 19 e 20. O Senhor deu a grande comissão, quando Ele diz que é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e no versículo 19 Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, aleluia, de todos os povos da terra, amém? Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra. E eis que eu estou convosco. Sabe que Jesus está connosco aqui? Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele é mentiroso? Ele está aqui. Todos os dias. Até a consumação do século. Até aquele dia. Ele vai estar connosco. E ele diz, uns capítulos antes de 28, de dar a grande comissão, no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim no versículo 14, falando com os discípulos, os demais estavam a ouvir o Senhor, ele diz, no versículo 14, Mateus 24, 14, aleluia, diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Quando todas as nações tiverem ouvido o Evangelho, não serem salvas, tiverem ouvido o Evangelho, tiverem tido a oportunidade de escolha de aceitarem ou não o Senhor, pela palavra de Deus, o Senhor vem. E já há poucas nações na terra que ainda não ouviram o Evangelho. Eu creio que há lugares ainda que é mais difíceis, colegas nossos estão presos, não é? Nossos irmãs são presas, são mortas por, enfim, gente endemoniada que os matam, que têm ódio aos cristãos e por aí vai, mas mesmo assim o pessoal tem ido levar o Evangelho ou não, graças a Deus. Poucas são as nações, se houver uma ou outra, poucas são as nações, até mesmo nações mais fechadas. Os filhos de Deus são corajosos, a igreja é corajosa, irmão. Há pessoas que entram, se mataram, e entram e levam a palavra, espalham o Evangelho, amém? Glória a Deus por isso. Então, quando todo mundo tiver ouvido, não ser salvo, tiver ouvido o Evangelho, a vinda do Senhor está iminente. Amém? Ok? Aleluia. Dito isto, eu quero encorajar a todos nós aqui, para nós sermos, entre aspas, evangelistas, não é? Hoje, não amanhã, hoje, porque a grande comissão que Ele nos enviou para irmos pregar, da igreja, continua. Começou já, né? Quando Jesus deu a ordem, continua até o dia de hoje, está a continuar hoje e vai continuar amanhã. E quanto mais agarrarem esse arado e avançarem, melhor. Amém? Aleluia. Para espalhar a palavra de Deus. E assim é o plano de Deus. Número 5. A abominação traz desolação. Aqui já, eu acredito que nessa época que nós vamos ler aqui do profeta Daniel,
já nós estaremos com o Senhor no céu. Mas vai haver pessoas que se vão arrepender, pessoas que não querem saber de Deus. Nós falamos de Deus, falamos do amor de Jesus, que Jesus morreu por elas, falamos do Evangelho, as pessoas falam, não quero. Mas depois, olha, depois ouvem-nos falar do arrebatamento, que um dia vem Jesus, nós vamos embora. Então, eles ficam, está doido. Mas quando isso acontecer, e eles virem que milhões e milhões de pessoas simplesmente desapareceram do globo, dizem, epa, olha aquela pessoa falou disso, olha aquele fulano falou, e é isso que aconteceu, pá, estou a ver que é isso mesmo que aconteceu, e caem de joelhos e arrependem-se. Só que vão passar aqui embaixo a tribulação, né? E vai ser difícil para eles, mas é assim, Mateus 24, 15 a 25, diz assim, e assim, quando vires a profanação horrível, é Jesus quem está a falar, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sob o telhado da sua casa não desça para retirar alguma coisa, fuja, desapareça, não é? E aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Ele está a falar para os crentes daqueles dias, não é? Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Muita perseguição sobre o povo de Deus, não é? E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, Deus vai abreviar, não é? Nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, os ficarem aqui, se arrependerem depois do arrebatamento, aquele tempo será encurtado. Amém? Então, se alguém vos anunciar, vede, Cristo está ali, aqui está Cristo, além está Cristo, ele ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios. Olha, mas é um milagre, pá, é um milagre. Não, então não foi, então não é, então não aconteceu, não é? E o Senhor diz, vai acontecer grandes sinais de mentira, não é? Para que, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Olha, versículo 25. Vede que eu o preanunciei a vós. Eu vos avisei. Amém? Eu o preanunciei a vós. Não diga que não sabiam. Então vos avisar, isso vai acontecer. Aleluia. Então, nesses últimos dias, falsos profetas andam por aí, falsos ensinos andam por aí, idolatria. Quando eu digo idolatria, não é como nós conhecemos, é idolatria de mamon, servir o mundo, as coisas do mundo, as riquezas do mundo, servir as coisas, né? Tanta Natal, tantas luzes, as pessoas ficam todos contentes, tantas luzes, cores, não sei o quê, é Natal. E a salvação? Não é mais importante? Não é? E a abominação vai se levantar no templo. Nós lemos ali, como diz o profeta Daniel, mas, ou seja, nesses dias já está a acontecer. Já estão a dizer assim, em outras palavras, esqueçam-se do sangue do Cordeiro. Esqueçam-se de Deus. Qual a salvação em Deus? Esqueçam disso. Nós, homens, somos nossos próprios salvadores. Nós é que temos a salvação para nós. Qual o sangue do Cordeiro? Não é? Vocês estão acreditando nessas coisas? Não é? Parece que nasceram debaixo de umas pedras. É isso que eles dizem. Não é? Tem inteligência. Qual Deus? Qual o sangue do Cordeiro morou na cruz? Não sei o quê. Já hoje o Espírito está aí ou não está? Esse Espírito já anda aí hoje. Então, e o resultado dessa atitude, dessa coisa, é desolação. Mas isso é com Deus. Isso é o Senhor que vai tratar deles, não é? As sociedades de hoje são cada vez mais idólatras, adoram cada vez mais a mamon, não é? E prontos. E se nós formos ver psicologicamente a condição de um homem, de uma mulher, de uma nação que adora, que serve mamon, pode ter as coisas mais sofisticadas em casa, ser dono de muita coisa, muito dinheiro, sei lá, não é? Pode ter muita coisa, mas psicologicamente, nos valores de Deus, a condição dessas pessoas, olha, é fútil, é sem significado, é vazia. Porque falta lá o principal, que é Jesus. Amém, queridos?
Então, vamos ficar firmes no Senhor nosso Deus, amém? O mundo está descaradamente como que a querer desafiar Deus, não é? Lá como a Torre de Babel naqueles dias. Descaradamente a fazer isso nesses dias. Eu nem vou entrar em mais detalhe, porque não vale a pena. Estamos a falar de coisas boas aqui, não de coisas más. Número 6. Importa que a gente obedeça a Deus. Que a gente seja obedientes a Deus, não é? Quando os apóstolos foram presos pelo Sinédrio por pregarem Jesus, os fariseus, os religiosos da época ficaram furiosos, prenderam-nos, etc. Depois eles levaram para o Sinédrio, que aquilo eram os fariseus, aquilo é um tribunal, né? E os fariseus é que julgavam as pessoas, e então estavam para julgar aí os apóstolos, e proibiram eles pregar nesse nome de Jesus, pregar o Evangelho de Jesus, etc, etc. E qual foi a resposta de Pedro e os apóstolos que estavam lá? Atos 5, versículo 29. Atos 5, 29. A resposta foi, aleluia, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu Pai, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja do Colosso, ou lá aos Colossenses, lá em Colossenses 3, 1 e 2, diz que, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, que nasceste de novo em Cristo, buscai o conhecimento do alto, amém? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai, versículo 2, nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Bendito seja o nome. Então vamos juntar os nossos tesouros aonde? No céu. Aqui embaixo não vale a pena porque é ladrão, é traça, é ferrugem, não é? Vamos pôr os nossos tesouros no céu, a nossa propriedade. Vamos edificar a nossa propriedade no céu, que ela é eterna e o ladrão não rouba, a guerra não destrói, está lá, amém? Para todo sempre. Aleluia. Andamos nesse tempo, eu vejo, vou na rua e vejo as pessoas, cara, semblantes pesados. Às vezes nem se vê bem por causa das máscaras, mas a gente sente assim um peso. A pandemia. Sabe por quê? Todos os dias ouvem 5, 6, 7 vezes na rádio, na televisão, leem nos jornais, falam um com os outros. Pandemia, Covid. Ficam assim, escravos. Irmãos, há muito mais para se viver nesse mundo do que a pandemia. Há muito mais. Vamos vivê-la com sabedoria, é claro, não é? Vamos usar aqui o tininho que o Senhor nos deu, não é? Mas deixa essa pandemia, essa coisa. Confie no Senhor, guarde-se, proteja-se, amém? Proteja os céus, ore por si, louva a Deus, aleluia, e viva no meio dessa pandemia, em nome de Jesus, não é? Aleluia. Não foque tanto nas coisas de mamão, nas coisas cá de baixo, mas foco mais nas coisas de cima. Número 7 e último. Nem todos, infelizmente, nem toda a gente irá para o céu. Nem todos irão para o céu. Eu gostaria que fossem, mas sabemos que não vai ser assim, não é? E isso não vai ser por decisão de Deus. Deus já deu a escolha. Deus já disse que não quer que ninguém se perca. Amém? Que todos possam ir para o céu, que todos sejam salvos, não é? Mas a escolha das pessoas, não é? E Jesus fala-nos isso, quando Ele nos diz, em Mateus 24, 40 a 42, Mateus 24, Jesus diz: ok? Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada uma. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem é que foi? Quem é que foi levado? Os que estavam a vigiar. Amém? Os que estavam com atenção à vinda do Senhor. Aleluia. Amém? Então prepare-se. Porque nós estamos habituados a fazer mudanças de uma casa para outra aqui, né? É um trabalho. Né? Mobílias e coisas para aqui, vamos mudar para ali, mas prepare-se para a grande mudança de morada da terra para o céu. Coisa tremenda que Deus tem para nós. Amém? Prepare-se. Bendito seja o nome de Jesus.
Aleluia. E deixe-me só terminar com essa escritura, Mateus 24, 46 e 47. Mateus 24, 46 e 47. Ok, diz assim: Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Está a servir, está atento para a vinda do Senhor, está fiel a Deus, não é? Em verdade vos digo que o Senhor o porá sobre todos os seus bens. Olha, você sabe o que o Senhor pôr todo a si e a mim sobre todos os bens dele lá no céu? Uau! Amém? Glória a Deus, não é? Então, amados, é um pouco aquela parábola do Senhor Jesus das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram assim, à toa, né? Imprudentes. Então a minha oração é que neste Natal, nessa prenda que nós temos, que é a salvação das nossas vidas, das nossas almas, etc., que a chama, a lâmpada da nossa salvação, aquela chama que arde pelo óleo do Espírito Santo, aquela lâmpada possa estar a arder cheia do óleo do Espírito, cheia da unção do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Porque no azeite do Espírito, porque o noivo vem, em breve vem, amém? Vamos ficar firmes no Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, que nós vamos ficar alerta, vamos guardar, cuidar da nossa salvação, vamos tentar levar a salvação para outros, levar o Teu Evangelho para outros, a semente, vamos querer semear nos corações de outros, para que também eles possam brotar para a salvação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que nós possamos crescer mais e mais à Tua semelhança, e menos a nós próprios, Pai. Nós possamos sofrer essa transformação pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Senhor, no nosso dia a dia, Pai, conhecendo cada vez mais e melhor, Senhor. Ó Deus, porque nós estamos gratos, infinitamente gratos, pela prenda da salvação, o presente tremendo que Tu nos deste, eterno presente da salvação, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E a todos, um bom Natal. Deus o abençoe ricamente. Chama a pastora, porque ela também